Bom dia, Elzita. Tudo bem? Que bom, que bom. Tá conseguindo me ouvir bem aí? Tá um barulho no fundo, é porque tem um serralheiro aqui do lado aqui, fazendo um barulhinho aqui. Tá melhor agora? Tá ouvindo? Ou só tá ouvindo os passarinhos aí? Tem uns passarinhos aqui, meus amigos aqui. Acho que eu vou pegar o outro fone lá. Vou lá dentro pegar o fone. De repente o outro fone vai ficar com mais qualidade. Deixa eu pegar lá. Eita. Usar o outro fone vai ficar melhor. Desligar esse aqui. Desconectar. Quem sabe faz ao vivo. E agora, Elzita? Tá melhor a qualidade com esse fone? Qualidade do som? Ainda bem que a gente tem uns irmãos abençoados do Jeep aí para poder ajudar a gente a... Beleza, então tá bom. Então vamos lá. Mais um dia, terceiro dia das nossas lives. E a gente tirou 7 dias para falar sobre identidade e doenças. Para quem ainda não sabe qual é a minha formação, sou fisioterapeuta, Nós estamos, né? A única coisa que nós somos, eu acredito que a única coisa que nós somos são filhos amados. E quando a gente acessamos isso transforma as nossas vidas. Mas esse é um assunto para a próxima live. Hoje a gente vai falar, vai dar continuidade aos assuntos. Então eu estou fisioterapeuta, pós-graduando em osteopatia, venho de uma carreira aí de 24 anos na área da saúde. Tive a oportunidade muito novo de ter depressão, de ter problemas emocionais muito fortes aos 14 anos. Então tive que amadurecer e entender vários processos que aconteceram na minha vida. Porém, até os meus 41 anos, eu estou com 43 anos, eu ainda vivia cheio de dificuldades. Eu não estou rejeitando o que aconteceu até os 41 anos, mas eu estou dizendo claramente que por um período eu vivi um processo da live anterior, sem saber quem eu era, entendeu? Quem eu realmente era, vivendo a vida de outras pessoas e alienado a coisas, a circunstâncias, enfim. E ontem, quando eu falei sobre alienação, é importante entender que esse processo de descobrir isso não é fácil a gente conseguir vencer, mas é uma atitude. Por isso que a live de hoje, ela foi criada de uma maneira processual também, porque hoje é quebrando as cadeias. Ou seja, a gente primeiro, quem é você? É a pergunta, e aí você vai descobrir coisas boas e vai descobrir coisas ruins que estão relacionadas a circunstâncias
que a gente viveu. Por exemplo, às vezes eu atendo pessoas com alguns tipos de doença, e eu costumo falar muito sobre isso, porque é uma doença, existem algumas doenças que elas estão assim, mais constantes no nosso dia a dia, na minha prática clínica, relacionada à questão da dor. Então a maioria delas tem uma questão emocional, a maioria das doenças, e acontece muito de vir pessoas com fibromialgia. E hoje as pesquisas apontam que 85% dos casos de pessoas com fibromialgia têm uma forte relação com abusos sexuais, ou a iminência de um abuso, ou algum tipo de situação que tenta afetar a pessoa, pressionar, uma forte pressão. E essas coisas acontecem principalmente no período da infância e do período que está se tornando um jovem até os 14 anos. Então, no caso específico da fibromialgia, tem muita relação. E aí, quando a gente pergunta quem é você, a tendência é ela se remeter às coisas ruins e às coisas boas. E aí, essas coisas ruins, às vezes tentam atrapalhar da gente ver as coisas boas que tem dentro de nós e da gente ver a possibilidade e a capacidade que a gente tem de se transformar. E aí a gente não consegue entender às vezes, igual hoje eu entendo claramente, que quando você pergunta quem é você e você descobre a questão da alienação de coisas, de circunstâncias, de situações que te prendem, você vai descobrir que tudo aquilo aconteceu não por acaso. Mas como assim, Vinícius? Tanto sofrimento que eu vivi lá atrás, você está querendo dizer que não por acaso? Não. Porque tudo isso você vai poder usar hoje para poder você ajudar outras pessoas. E aí a gente entra numa outra live que vai ter, que a gente acha qual o nosso verdadeiro propósito aqui nessa terra. Então a gente falou quem é você, e aí você vai começar a mergulhar no autoconhecimento e você vai começar a descobrir coisas boas dentro de você e coisas ruins. Você vai começar a descobrir situações que te atrapalham e de repente você percebe que existem as alienações, existem pessoas ao seu redor que tentam te alienar, tentam atrapalhar, existem circunstâncias, existem sistemas preparados para você viver dentro de uma caixinha. Ontem eu falei do hamster, que o hamster está ali, ele tem um brinquedinho, então você é preparado para viver uma situação às vezes subanimal. Esse passarinho está cantando aqui, eu não sei qual o motivo que ele está cantando, mas alguns tipos de cantos são de alegria, alguns ele está chamando a atenção, ele está conversando, está fofocando junto com os outros pássaros, trocando uma ideia, mas ele está vivendo, ele sabe que na árvore que está aqui atrás tem uma outra árvore, um pé de jambo, ele sabe que ele vai poder comer o jambo. Se ele não gosta do jambo, ele sabe que vai ter uma sementinha, vai ter às vezes uma migalhazinha no chão, vai ter o rio lá para ele tomar, poça d'água. Você olha na beira dos poços, eles estão lá. E ele não vive essa ansiedade tremenda, essa condição subanimal que a gente tem vivido. Então ele sabe quem é ele sabe que ele vai ter, entendeu? É claro que ele vai precisar sair do ninho, ele não vai ficar com a boca aberta esperando, vai cair água, chuva, não. Ele vai sair E essa é uma capacidade que a gente tem de ação que está sendo limitada e que todas as circunstâncias criaram alienações que limitam a gente em todos os sentidos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, no meio religioso acontecem as alienações, no meio emocional acontecem as alienações e no meio físico acontecem as alienações. E tudo isso faz parte de um processo que quer fazer com que as pessoas sejam presas, sejam limitadas, gerem limitações. E como isso tem uma relação com as doenças? Totalmente.
Totalmente. Vamos começar no meio físico. Eles criaram comidas, não alimentos. Você não consegue pegar um refrigerante numa árvore, você não consegue pegar um pão numa árvore, você não consegue pegar um bombom numa árvore. Não. Alimentos são esses. São. O passarinho tá feliz, tá louvando o pai que é lindo, né? Às vezes você vê o animal, o pássaro, o canário, aqui na minha região tem muito canário, alegria, tem uns biquinhos, uns cebinhos que andam em bando, um bico de lá que é lindo, então você vê a alegria deles cantando juntos, saindo junto, ali comendo a sementinha, todo felizes, a expressão deles. Alguns outros animais já andam solitários, mas isso é a característica de cada um. Assim como nós temos a nossa característica. E como eu falei ontem, quando você descobre quem é você é só você olhar para isso todos os dias. Quando alguém te limitar, você vê a sua digital e saber que você é único. Não tem ninguém no mundo igual a você. Ninguém. Isso é comprovado cientificamente. Então, se você é único, você pode se sentir especial. Você pode vencer tudo que é contrário e se sentir especial. E também pode se sentir amado. Então, vamos voltar lá. Então, a comida, ela já é criada para poder te alienar. Ou seja, comidas criadas com aditivos para você ficar viciado. O vício é o quê? Uma forma de alienação. O açúcar é 10 vezes mais viciante que a cocaína. Você imagina? 10 vezes mais viciante que a cocaína. E aí você vai lá, outros alimentos que não foram, a gente não é bezerro para poder tomar leite a vida toda, por um período tudo bem, é um alimento que tem alguma, e mesmo assim a gente está vendo identificação de várias alergias, e aí você pega um leite que é colocado numa caixa, entendeu? Que com certeza tem muitos aditivos químicos para ele se manter, para ele não estragar, porque a gente sabe, a gente vê aí quando a gente coloca o leite por lá de fora, como que qualquer bactéria faz ele virar coalhada, enfim, são coisas que a gente vê. Então, e o trigo que foi alterado, eu falo do açúcar, o trigo e o leite, porque são os 3 alimentos mais inflamatórios, mas a indústria alimentícia foi criando indústria de porcaria, né? Na verdade, a grande maioria delas, não são todas, mas foram criando alimentos que alienam, que viciam. E aí, no meu processo de liberdade, porque o que eu estou compartilhando aqui não é uma história que eu peguei um livro e li. Não que não tenha nos livros, igual eu falei ontem do Mais Esperto que o Diabo. É importante a gente ler, mas você identifica isso na sua história. E aí eu comecei a prática do jejum intermitente, que para mim deu super certo, me ajudou muito. E eu comecei a comer alimentos de verdade. Eu não gostava de batata doce. Aqui eu tenho conseguido uma batata doce que a gente chama de batata doce abóbora. E aí eu senti o sabor daquele alimento. Que delícia! Que delícia! Como foi saboroso tocar, porque o meu paladar ficou limpo. O jejum limpou. É como se fosse uma desintoxicação. Fiquei desintoxicado. E as pessoas têm um estigma do jejum, que o jejum faz mal. Eu estou aqui agora, 24 horas de jejum. E aí, estou morrendo? Eu vou morrer aqui não. É claro que isso tem que ser feito com acompanhamento profissional. É o que eu falo, nas minhas redes sociais, lá no Dr. Vinícius Pena Sabino, eu falo, nada do que eu falo substitui a importância de você ter uma pessoa te vendo. As pessoas criaram aquele hábito do Dr. Google. Você tem que ter um profissional olhando nos seus olhos, aferindo sua pressão, auscultando, enfim, isso é muito importante. Então, na alimentação, procure um nutricionista que esteja dentro dessa linha, porque infelizmente existem nutricionistas sendo manipulados, ainda falando que todo mundo precisa comer de 3 em 3 horas na televisão, entendeu? Então, eu tenho a oportunidade de conviver com um neurologista que trabalhou em Harvard, que fez uma das suas especializações em Harvard, e ele fala o seguinte, que lá em Harvard você tem que assinar um termo para que nenhuma informação saia dali nas pesquisas, porque a indústria farmacêutica quer manipular as informações.
E isso tem um paralelo, porque, vamos lá, vamos na ordem que eu falei ontem sobre o triângulo da morte. A indústria alimentícia fabrica alimentos viciantes e que vão te limitar depois, vão gerar doenças, e aí vem a indústria farmacêutica e cria o remédio. E por trás de tudo a mídia podre, aquele lado da mídia que não tá nem aí, entendeu? Porque ninguém fala a verdade. Ninguém fala que o dono de usina não come o açúcar que ele fabrica, que ele manda fabricar um açúcar específico para ele, com uma cana orgânica, um açúcar mascavo, que é o mais puro. Ninguém fala isso. Eles só falam as coisas boas porque eles querem vender. Então, mas isso já está sendo rompido através de artigos científicos. Então, se você entrar hoje, você vê várias pesquisas científicas no Google. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, de verdade, com aquilo que a gente, com esse tipo de alienação no corpo. Então, vamos lá, vamos pular para a gente poder ser, porque a gente hoje está falando sobre quebrando as cadeias. Então, para a gente poder entender esse processo. Segundo processo, as emoções, ou seja, você acaba se limitando emocionalmente a um mundo que te gera ansiedade, que toda hora as informações fazem o quê? Nossa, é morte, é não sei o quê. Se você for se ligar nos noticiários, é só desgraça, é só coisa ruim. Então aquilo dali vai afetando o seu emocional. Eu fiz uma pergunta para minha esposa esse dia: amor, uma menina foi abusada, sei lá, apareceu uma notícia aí. Que eu acabo sabendo através dos outros, que eu não vejo, não me respeito quem faz, mas não me submeto a querer ver um site de notícias, principalmente de notícias manipuladas, que a gente sabe, não me submeto. E ela veio falar comigo, aí eu fiz a pergunta para ela, falei, amor, nós temos uma filha. E aí eu falei com ela, você acha que essa informação não te faz mal? Primeiro eu perguntei isso, ela, não, que isso não me fala. Então tá bom, a gente tem uma filha, uma menina de 5 anos, e quando você vê uma notícia dessa, você acha que isso de uma certa maneira não te gera uma revolta por dentro? Ela, pá! E aí ficou quieta, porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade de assumir as suas falhas e de querer transformar. E é isso o motivo hoje da live, quebrar a cadeia. É a gente assumir, é a gente reconhecer, é o primeiro passo, as nossas dificuldades para iniciar um processo, não uma mágica. Então, a informação, as pessoas, e aí uma informação passada de outra pessoa são criadas para limitar as nossas emoções a 2 emoções que estão matando mais pessoas hoje. O medo, que a gente tem alguns medos que são falados lá no Mais Esperto que o Diabo, e a ignorância, a gente não conhecer. Então, as pessoas não conhecem que existe um processo fisiológico. Por isso que a Elzita está aí, outros colegas que estão participando e que participaram da live. Existe um grupo, nós somos mentorados pelo Felipe Fernandes, nós somos DIP, a família DIP, de pessoas, cada um com a sua experiência, com a sua vivência, que estão compartilhando o seu processo, cada um no seu tempo também, o seu processo de transformação. Tudo aquilo que ele nos impulsionou a compartilhar esse processo. E isso está sendo importante para mim. Eu estou no 3º dia e hoje a gente está falando sobre quebrando as cadeias, exatamente porque a gente entende, cada um na sua experiência, que a gente precisa abrir a boca e falar que você é livre, mas infelizmente existem cadeias. Então a ignorância, quando eu falo, algumas pessoas não entendem que existe um sistema dentro do nosso cérebro, uma área específica chamada sistema límbico, que é o emocional, e que no momento em que eu recebo uma informação que vai me dar impacto no meu emocional, o meu corpo vai estar respondendo a essa informação. Então existe uma cadeia me prendendo ali emocionalmente, gerando medo. E aí a ignorância, são os 2 sentimentos, o medo e a ignorância, são os sentimentos que mais
tem alienado as pessoas. A ignorância é o quê? É o não conhecer, é você aceitar tudo que as pessoas falam, é você se submeter a certos tipos de informação sem questionar e sem perceber que tudo aquilo está gerando doenças dentro de você. A ansiedade e a depressão são doenças provenientes disso. A síndrome do pânico. Você não vai ver uma pessoa lá na roça, no meio do mato, um índio com síndrome do pânico. Um matuto dos meus avós lá, eu não vi nenhuma descrição de síndrome do pânico. Eu vi descrições de depressão. Aí sim, que tem uma relação com o passado. Porque haviam pessoas, e isso a gente vai falar sobre isso depois, e para a gente quebrar cadeias também, a gente entender que o nosso passado nos ensina, mas que foram torturadas através dos castigos que o pai... Eu me lembro de tio meu que foi colocado sentado num formigueiro e acabou se tornando alcoólatra. O castigo dele, ajoelhado na brita, sentado sem calça num formigueiro. Isso eram torturas que foram abusados. Um pai de uma amiga nossa, que é da comunidade DIP, ele foi abusado dos 6 anos até, dos 4 anos de idade até adolescência, juventude. Isso gera uma história, e aí a gente vê o tanto índice de depressão. São as pessoas presas naquele sentimento lá atrás. Então as nossas emoções, elas estão interagindo. Essas informações emocionais ficam no nosso subconsciente e ali fica mandando informações. Embora a gente não lembre, eu, por exemplo, eu fui abusado num período da minha infância, não por pessoas familiares. 80% dos abusadores estão dentro de casa. É o caso desse pai, dessa amiga nossa, que foi por tios, por primos, por familiares que abusaram deles. Então eu me lembrei daquele abuso, de quanto aquilo me fez mal. Para poder a gente romper, entender que aquilo acabou, mas que no subconsciente aquilo está preso, gerando uma cadeia chamada bloqueio emocional. Essas são as cadeias. Isso então é o impacto do emocional, que é fisiológico. Eu não estou aqui para contar historinha, entendeu? Não. Cada um tem o seu processo, a sua maneira de passar informação, mas está na hora da gente entender que tudo isso que muitas pessoas, que os meus colegas, os meus amigos, os meus irmãos DIPs estão falando nas lives, existe física, existe uma questão física, existe uma questão fisiológica, é o funcionamento do corpo, a fisiologia, como que o corpo funciona. Então existe um funcionamento corporal físico de uma informação que afeta, uma informação emocional. Quando eu falei da física, o alimento afeta o seu físico. E também ele é proveniente, os vícios, de coisas emocionais também. São compensações, assim como a dependência química de drogas. Então hoje já está comprovado, existem pessoas com dependência. Se o açúcar é 10 vezes mais viciante que a cocaína, existem pessoas viciadas em açúcar. Eu já vi pessoas assumirem isso. Então existem questões emocionais, pessoas que às vezes ficam presas, alienadas emocionalmente a sentimentos do passado, a situações, e que está afetando o físico. E aí a gente vai para a parte espiritual. Pessoas dentro de igreja, dentro de métodos religiosos que estão limitando, criando crenças limitantes que não tem nada a ver com uma essência da grande maioria das escrituras. Eu especificamente, eu vivo a Bíblia. E aí eu comecei a buscar na Bíblia e comecei a questionar alguns pastores. Poucos ficaram perto de mim, a maioria sai fora, pipoca, vai embora, porque quer limitar pessoas a regras, não a princípios. O princípio fundamental da Bíblia se chama amor. E o amor, se você olhar os atributos do amor na carta de Coríntios, ele é não egoísta, ele não limita, tem várias coisas, ele não se ira. E aí eles ficam limitando. E eu conversei sobre isso com um amigo meu, que ele já percebeu
que o próprio pastor dele quer que crie um Minions, aquele bichinho ali limitado a seguir ele. Para quê? Porque ele também tem bloqueios, porque acha que vai chegar voando na igreja, que só existe o espírito, e aí e o corpo também destruído, o que está acontecendo, 80% da igreja, de pessoas religiosas que se encontram no meio de igreja cristã, estão doentes. 80% de pessoas que estão no meio de igrejas cristãs estão doentes. E aí, o que você tem a dizer disso? Se a carta que se refere, se o livro que se refere à figura do Senhor Jesus Cristo, que é o livro de Isaías, fala que através das suas pisaduras você foi curado. Não é uma promessa, é um fato, porque Jesus Cristo já pisou nessa terra. Isso é comprovado que ele pisou, a passagem dele ali. Então, por que essas 80% de pessoas estão doentes? Por que esses pastores estão doentes? Fisicamente e emocionalmente, querendo limitar. Então está na hora da gente acordar, da gente questionar, não para poder afrontá-los, mas para poder falar com ele, pastor, está aqui a palavra. E aí eu comecei a ler, eu já li a Bíblia completa 5 vezes, eu voltei a ler de novo e grifar essas partes de saúde e vou ler quantas vezes for necessário para provar o que o Senhor Jesus Cristo, que eu boto a minha hashtag Essência Zoe. Zoe é exatamente isso, a vida em abundância. É vida em abundância eu ficar doente? É vida em abundância eu ficar limitado emocionalmente, ficar impossibilitado de transbordar esse amor que ele veio fazer aqui? Então essas 3 dimensões, corpo, alma e espírito, estão sendo limitadas por diferentes fatores, por coisas. Então uma está interagindo com a outra. E infelizmente as pessoas ou elas negligenciam uma, não, elas têm que haver um consenso entre elas para poder haver a ação verdadeira do Espírito, o governo, a direção do Espírito. Você tem que estar com o seu emocional preparado para receber as informações que estão ali. Existe um manual de instrução desse ser que foi fabricado único, existe um manual de instrução. E aí você não consegue viver o manual de instrução porque existe muitas dificuldades que estão te aprisionando. Por isso que hoje é rompendo as cadeias. Rompendo as cadeias. Por isso que hoje o tema é esse. Por causa dessas prisões que são inseridas através da alienação nas 3 dimensões. No corpo, através do triângulo da morte, a mídia, a indústria. Bom dia, Cris. A indústria farmacêutica. Bom dia também a Michela, que entrou aí. E a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica. Isso afeta constantemente no físico e acaba sendo um reflexo do emocional, porque você acaba gerando uma dependência emocional, uma dependência física que vem do emocional, entendeu? Porque se o emocional está abalado, você vai comer aqueles alimentos que já são preparados como drogas, entendeu? Como a cocaína, como a maconha, os alimentos são preparados desse jeito, para poder viciar as pessoas. E aí o seu emocional é limitado por informações, por circunstâncias do passado, a depressão está no passado, a ansiedade no futuro. E cadê o presente? Olha que nome, presente. Quando você pensa em presente, você pensa em quê? Em coisa boa. Então, presente foi o que eu fiz ontem no início da live, respirar, se trazer para o presente, viver o presente, amar o presente, aceitar o presente. Vinícius, o que aconteceu? O que aconteceu não tem mais jeito de você reverter, mas tem jeito de você aprender. Ou você ganha, ou você aprende. Você não perde, não é um jogo, entendeu? E até o jogo que você joga, eu tenho ensinado a minha filha, se você chegar para ela e perguntar, Luísa, ou você ganha ela, ou você aprende. Você não perde, papai. Você aprende no jogo. Então,
A Michela tá falando aí, anos de psicologia estudando doença psicossomática, mas faltava a peça do quebra-cabeça. Exatamente, Michela. Para mim também, porque eu vivi um processo dos 14 anos, fiz terapia dos meus 14. Seja bem-vinda, Elisa. Dos 14 até os 26 anos, eu vivi estando dentro do consultório de psicologia, sendo tratado aos 26 anos. Eu tive uma experiência com Jesus e aí fiz a opção de viver essa experiência e aí até os meus 41 anos eu fui vendo que eu estava preso ainda a muitas coisas. Eu não estava completamente liberto de viver aquilo que está escrito ali na palavra. E aí, como profissional da área de saúde, eu falei, caraca, que é isso? E aí fui descobrindo coisas de pessoas que às vezes são tão simples, mas que existe uma sabedoria poderosa por trás da simplicidade e ele não leu nada. E aí você vê que a formação é um estado, entendeu? Que existe a maior coisa que a gente tem para poder romper a barreira é a gente se sentir filho, se sentir amado por um Criador, se sentir único, especial e amado. E aí romper as cadeias, vencer todas essas, entender primeiro, iniciar um processo de romper. Foi o que eu falei, a chave da cadeia está dentro do seu coração. É o espírito que está inserido, a sementinha. Foi o que eu falei, cientificamente nós temos 90%, sei lá, 85% do macaco. Mas o restante que tem é aquela semente de mostarda que tem um potencial de se tornar uma árvore gigante produtiva. Entendeu? Somos amados, é o que a Euseta está falando. E aí, está dentro de nós. Está aqui dentro de mim, está dentro de cada um que vai assistir, que está assistindo a live agora, ou que vai assistir depois, que vai estar gravada. E aí, é a hora da gente iniciar o processo de pegar, abrir, olhar lá fora, perceber. Foi assim que aconteceu comigo. Falei, opa, eu comecei a ouvir o que o Felipe falava, o que outros mentores falavam, mas o Felipe foi o que me ensinou a ser processual, que eu vou ter que pegar essa chave, vou ter que abrir essa cadeia, olhar para o lado de fora, ver isso tudo ó, que está aqui atrás de mim, contemplar, falar, meu Pai, que perfeição! Que perfeição! Como é lindo entender o Gênesis 1:26, imagem e semelhança. É a melhor chave, entendeu? De você começar a achar a sua identidade, olhar ali a cronologia. Ah, Vinícius, eu não acredito em Bíblia. Beleza. A sua acreditar ou não acreditar não vai tirar a sabedoria que existe. De repente você está traumatizado com algum religioso que te falou uma besteira e realmente pessoas falam besteiras, mas isso não vai anular o que a Escritura está falando. Foi o que a Michela falou. A gente tem às vezes formação, a gente se forma, entendeu? E a gente é limitado. A minha formação, a osteopatia, quando eu comecei a fazer a pós-graduação, que abriu, porque o Dr. Andrew Taylor Still, ele não se considera criador, ele não teve a vaidade, eu criei a osteopatia, descobridor, ou seja, ele baixou um download quando ele fala que toda doença é proveniente da falta de mobilidade de algum tecido. E aí qual é esse tecido? É um tecido físico, mas que na filosofia dele ele fala do corpo como um todo. Então quando ele fala de um ser todo, ele fala de corpo, alma e espírito, porque ele também era cristão. Então ele entendeu esse código poderoso da vida em abundância e expandiu. E o que aconteceu? Os Estados Unidos, que é o berço da osteopatia, se limitou. A osteopatia foi ficando limitada, porque cura, porque busca ativar na pessoa, que é no princípio da osteopatia, chamado autocura. Porque a cura está dentro de você, a cura está dentro de mim. Eu descobri a cura, que é essa porção pequenininha que Jesus Cristo falou da semente de mostarda. Mas que cura de verdade.
que cura a minha alma, que cura as minhas emoções, que cura o meu passado. É poderoso e está dentro de mim romper, mas não é uma mágica, é um processo, porque a gente vem sendo construído por toda essa alienação no corpo, essa alienação nas emoções, inclusive processos terapêuticos. A Michela está aí, que na psicologia, para as pessoas profissionais que prendem pessoas, que botam pessoas numa gaiola também, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, que se sentem bem em achar que a pessoa é uma prisão. E o Andrew Taylor Still, lá na época dele, 1800 alguma coisa, não me lembro a data, 1870 alguma coisa, ele falava que nenhum homem pode prender outro homem. Ele estava se referindo à escravidão nos Estados Unidos. Mas aquilo, eu peguei aquele código, nós somos livres. E hoje, por mais que tenha acabado a escravidão física, tenha sido assinado um termo, existe uma escravidão emocional, uma escravidão no corpo e uma escravidão no espírito que ainda está sendo praticada. Nós somos livres. Você que está me ouvindo é livre. Nós precisamos entender e alcançar isso e buscar ajuda quando você não consegue sozinho. E um dos objetivos dessas lives é exatamente, no último dia, falar sobre essa ajuda. Vinícius, você está me preparando para poder pegar o meu dinheiro? Não. Tudo que a gente conquista, a gente tem um empenho. E já está comprovado cientificamente. Muitas coisas que são dadas, poucas pessoas valorizam aquilo que é gratuito. Entendeu? Poucas pessoas. Então existe um preço para a gente valorizar. Qual vai ser esse preço? Um preço já foi pago, muito caro pela sua vida. Caro, caro. Uma vida foi dada por mim, por você, por todos nós. Quer você queira, quer não. Isso é uma verdade absoluta que liberta de verdade. Não é essa libertação mesquinha que está sendo oferecida, não. É uma libertação dentro de você. Que você não precisa de um templo físico para isso. Porque o templo é você. Então, existem essas 3 dimensões sendo aprisionadas. E existem pessoas que precisam romper, abrir. A chave está aqui, ó. Você descobrir que essa chave está dentro de você. Que o seu passado, por mais que tenha sido difícil, ele é uma chave poderosa para você ajudar outras pessoas. Quando você for curado, você iniciar esse processo de cura, de liberdade, você vai ajudar muitas pessoas. É uma corrente do bem. A comunidade Deep, ela está agarrada um no outro. Nós estamos agarrados, cada um transbordando. O Felipe falou, não, nós vamos transbordar na vida das pessoas. E ele tem empurrado cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, sem se comparar, sem se olhar para os outros. A internet emocionalmente está te vendendo isso, comparações. É muito difícil, as pessoas até, poxa, Vinícius, você não me curtiu nisso. Não, eu entro para postar os meus vídeos, eu não entro na internet para vigiar a vida dos outros, porque isso gera comparação. Isso gera um modo, poxa, porque ele tem? Não, eu sou único. Tá aqui, gente, a ciência. Interpol, meu aparelho tem uma digital. Se eu me conectar à Interpol, que é a Polícia Internacional, que tem todas as digitais do mundo, não vai ter nenhuma igual a sua. Nenhuma. Você é único. Nós somos únicos. E nós somos especiais. E nós somos amados. Tá na hora de romper. Pá! Vamos romper essa barreira. Chega! Acabou! Você é livre. Entende isso? Existe um sistema preparado para te matar. E que usa o medo e a ignorância. Começa a ler, começa a buscar. Para de sair sentado de frente dessa porcaria de televisão, dessa porcaria de redes sociais. Vai buscar se conectar com pessoas que queiram buscar o autoconhecimento, pessoas que queiram ser transformadas. Mas presta atenção, porque nesse meio também existem pessoas que querem te alienar. Quando você começar a perceber que a pessoa está querendo te prender, não. Eu faço isso com meus pacientes.
Eu não quero que eles sejam presos. 4 sessões, ó, mete o pé, vai cuidar da sua vida, vai viver o seu processo. Quero despertar. Puf, acorda! Tá na hora de acordar. Demorei 41 anos para acordar, mas acordei. Eu conheci uma pessoa com 80 anos que acordou. 80 anos. 80 anos. E falou assim, agora eu sei quem eu sou e agora eu vou viver. Cara, aquilo foi poderoso para mim. Ouvir aquilo foi poderoso. 80 anos, ainda dá tempo. Se desprenda do passado ou de um futuro que ainda não existe, mas viva o presente. Rompa a cadeia. Beijo, muito obrigado a cada um que esteve presente aqui e aqueles que vão ver essa live gravada. Obrigado por assistir. Tenha certeza, você é livre para viver o melhor, para desfrutar do melhor aqui nessa terra. Beijo grande, estamos juntos. E vai lá na próxima live. Amanhã nós vamos ter mais uma. São 7 dias. Esse é o 3º dia. Nós estamos juntos. Obrigado, Cris. Obrigado, Elzita. Obrigado, Michela, Elisa. Estiveram aí. Beijo grande. Um excelente, maravilhoso dia no amor e na liberdade que esse amor que está dentro de você vai te proporcionar. Beijo no coração.